Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Maternidade e Outros Tons. E hoje eu estou assim radiante, estou muito feliz com a nossa convidada. É uma pessoa muito especial e vou apresentar já para vocês. Antes eu só queria dar boas-vindas para você que está aí do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo, que se você é novo aqui, queria explicar para vocês que esse lugar aqui é um lugar de acolhimento e um lugar de trazer muita informação do nosso mundo de mães atípicas, neurodivergência, maternidade. E eu sou Rayane Harada, tenho um filho lindo, maravilhoso. Na verdade, sou mãe de 2 filhos, mas um filho que tem neurodivergência, né? Ele tem dupla excepcionalidade. E ele, com certeza, foi a pessoa que me moveu para esse propósito aqui, né? Então, queria agradecer especialmente também hoje aos nossos patrocinadores que estão apoiando a gente nesse sonho tão lindo. Então, muito obrigado, Luxortec, que vem acreditando que a informação, ela abre caminho, abre destinos. E a Toca do Lobinho também, que acredita que brincar é fundamental, né? Brincar com propósito faz toda a diferença. E com certeza até a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. E é isso, gente. Obrigado por acreditar. Fiquem com a gente até o fim. Já deixe seu joinha aqui no nosso vídeo. Curtam. Compartilhe também se essas informações fazem sentido para você. Compartilhe também com outras pessoas que precisam saber desse conhecimento. Imagina que se cada pessoa, né, que ouvir, que puder tiver essa experiência aqui, desse tempo conosco, elas vão com certeza aprender muito mais e a gente vai conseguir criar um mundo melhor para essas crianças, para esses adultos que precisam tanto de suporte, né? Então, muito obrigado. Vou começar aqui apresentando a nossa querida convidada. O nome dela é Rafaela Cassimiro. Conheço ela já há um tempinho, que ela é terapeuta infantil do meu filho. E eu vou, com certeza, Rafa, ler aqui o seu currículo. É lindo, né? Ela é psicóloga comportamental, especialista em terapia infantil, com formação em ABA, né? Ela tem experiência no acompanhamento de famílias e crianças neurodivergentes. A Rafa, ela atende meu filho. E eu sou muito honrada, Rafa, com a sua presença. Obrigado pelo seu sim. Obrigado por estar aqui partilhando a tua experiência, né, dando o seu tempo para que mais pessoas entendam a necessidade, a importância do seu trabalho, que é lindo. Obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, dividindo um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia, dividindo um pouquinho da terapia com as famílias, com vocês, né? Então, o seu público, tomara que só cresça, que a informação alcance todas as pessoas com que o seu propósito com esse podcast. Então, vamos nessa, que hoje tem muito bate-papo. Gente, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. E eu vou começar assim, Rafa. Se você puder, também para as pessoas te conhecerem, conta pra gente quem é a Rafa. Rafaela Cassimiro, mas assim, gente, a intimidade existe aqui já, tá? Tia Rafa. Tia Rafa. Então, conta, Rafa, pra gente quem é a Rafaela Cassimiro por trás desses títulos também, né? Para as pessoas entenderem aqui um pouquinho. Claro. Eu sou uma pessoa... Eu sou daqui de Brasília mesmo. Nascida e criada. Tô com 28 anos agora. E psicóloga de formação. Maquiadora por hobby. Que lindo. Então, vira e mexe, tô aí fazendo umas maquiagens. Eu sou uma pessoa muito apegada ao trabalho, né? Eu gosto muito de trabalhar. E também gosto muito de me divertir. Então, sempre que possível, não abro mão de estar com os meus amigos. Sou muito apegada à minha família, muito apegada aos meus amigos. Então, sempre que eu posso, eu estou cercada daquelas pessoas que eu amo. E curtindo, aproveitando a vida. Eu acho que se pudesse resumir assim, eu sou muito família e muito dos meus amigos. Legal. Que bom, Rafa. Fico muito feliz.
E, gente, assim, por que que eu trouxe a Rafa aqui na minha primeira ideia, né? Óbvio que eu até brinquei com a Rafa, tem gente me perguntando assim: Rayane, você vai levar aí só os terapeutas? E eu falo, gente, se vocês soubessem o presente que é ter os terapeutas aqui nesse espaço, assim, a hora deles é uma hora, não falo de valores, não, mas é uma hora muito concorrida, inclusive, então é de muito conhecimento. Então, eu até fiz um antes lá no meu Instagram falando assim. Por que a importância da terapia, né? Da terapia infantil? E aí me veio, assim, quando eu estava escrevendo esse roteiro, que a gente estava imaginando. Eu falei assim, gente, quando a gente fica doente fisicamente, é muito fácil, né, Rafa? Da gente. Eu tô com dor de cabeça, eu tomo tal remédio. Ou eu vou em tal médico. Eu tô com uma dor no corpo, eu vou em tal médico, né? Então, meu filho até ficou doente, é uma virose e tal, eu consigo levar no pediatra. Mas e as dores emocionais? Sim. Né? E as dificuldades emocionais que aquela criança às vezes carrega e você não consegue. Aonde eu levo? Para quem eu levo? O que eu faço com aquilo? Eu acho que muitas vezes a gente negligencia essa área. A gente negligencia que as crianças têm dores emocionais, que elas têm emoção e que elas precisam cuidar disso. E nós somos responsáveis por ela. Então, assim, esse espaço, gente, hoje especial é para que vocês também possam ter a oportunidade de entender, né, sobre essa questão da terapia. E eu já vou começar, Rafa. A minha primeira pergunta é assim. Só crianças, a gente falou da neurodivergência, né? Mas só crianças neurodivergentes precisam de terapia? E também, se você já quiser resumir pra gente, o que seria uma terapia, né, infantil? Como é que eu busco essa terapia? O porquê que eu preciso dessa terapia? E se, de fato, é só crianças neurodivergentes precisa? Ou crianças típicas também pode, sabe? Justo. Então, vamos começar com esse tópico. Só crianças neurodivergentes fazem terapia? Crianças típicas fazem terapia? Então, é muito comum, eu acho que no meio que você está inserida e que o podcast se propõe, as mães atípicas, que as crianças fazem uma carga horária de terapia muito alta. Então, elas já estão acostumadas com esse meio das terapias e de levar as terapias. Crianças típicas fazem terapias, crianças que não têm nenhum transtorno do neurodesenvolvimento também podem fazer terapia. Então, vamos lá. Sim, e devem, caso encontrem necessidades de desenvolver melhor, tanto dificuldades emocionais, de comportamentos e às vezes que a criança não se expressa, não consegue falar. Tem uma criança ali que está com alguns comportamentos na escola que não apresenta em casa, que apresenta em casa e não apresenta em outros lugares. Então, sim, a terapia pode gerar benefício para as crianças típicas, assim como as atípicas. Então, tem também algumas outras situações que as crianças podem levar para terapia. Alguma situação de luto, divórcio dos pais. Então, as crianças típicas também passam por alguns problemas. Também podem enfrentar dificuldades emocionais e podem se beneficiar da terapia. Então, a terapia para as crianças típicas também tem seu valor. Perfeito, ótimo, muito bom. E assim, Rafa, o que se faz na terapia infantil? Né, assim, trabalho isso, mas como é esse desenvolvimento, assim, dentro? Eu acho que as pessoas têm uma ideia da terapia, aquela ideia bem comercial que passa na televisão. Eu acho. Que tem um divã e as pessoas deitam no divã e falam sobre os seus problemas. Mas essa é uma terapia muito adulto, né? E as crianças? Como que as crianças chegam na terapia e deitam no divã e falam dos seus problemas? Então, não é bem por aí. O setting terapêutico infantil é diferente de um setting terapêutico para adultos. Ali a gente vai ter um ambiente cheio de recursos, de brinquedos, enriquecidos com uma variedade de coisas para alcançar essas crianças. Então, a terapia infantil se faz brincando. Então, o setting terapêutico é diferente. Você vai ver ali muitos brinquedos. Você vai ver talvez um tapetinho para a criança sentar junto com o terapeuta. E alcançar essa criança através da brincadeira. Porque, claramente, as crianças não vão deitar no divã e falar dos seus problemas, como adultos fariam. Então, é um setting terapêutico diferente. Tem uma proposta
com objetivo na infância mesmo. Perfeito. E assim, Rafa, acho que se tiver algum pai, mãe aqui assistindo a gente também, assim, tem algum indício que a criança mostra que precisa ir para terapia, assim? Algum... Vamos falar disso. É. Os indícios podem ser inúmeros. E aí eu vou colocar alguns… Vamos falar de red flags? Alguns sinais vermelhos, alguns sinais de alerta. Para você pensar se o seu filho precisa de terapia ou não. Isso. E sendo uma criança típica ou uma criança neurodivergente, se essa criança tem alguns problemas de interação social, se ela tem dificuldade de fazer amigos, por exemplo, de brincar junto, se você vê o seu filho nas reuniões ou nos aniversários, sempre um pouquinho mais isolado das outras crianças, com dificuldade de comunicar, com dificuldade de interagir, ou uma criança que às vezes se expressa muito por meio dos comportamentos que a gente diz ali disruptivos, interferentes, né? Os comportamentos inadequados. É uma criança que bate muito na escola, é uma criança que grita muito para se comunicar. Ou talvez, também, outro ponto interessante de vocês observarem, sempre, sempre, sempre universal, são os marcos do desenvolvimento que tem na caderneta de vacinação do seu filho. Então, a caderneta de vacinação é um instrumento para você sentar e dar uma analisada lá se o seu filho está acompanhando os marcos de desenvolvimento motor, os marcos de desenvolvimento da fala. Lá tem vários marcadores do que a criança precisa atingir em qual idade. Então, se você está observando que tem alguma habilidade, algum comportamento que seu filho já deveria ter desenvolvido naturalmente, não desenvolveu, é interessante buscar um terapeuta. Se for um desenvolvimento motor, é um terapeuta da área motora, um desenvolvimento mais social, de comunicação, talvez um psicólogo, de fala, um fono. Então, cada demanda vai ser direcionado para uma área específica. Então, se você vê problemas comportamentais ou atrasos no desenvolvimento do seu filho, é interessante buscar um terapeuta. Uau, show. Muito bom, gente. E é tão engraçado, né? Tem na caderneta ali. E eu vou te falar, a gente passa despercebido muitas vezes, Rafa. Porque eu acho assim, até quando a gente tem mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem é uma beleza. Porque a gente, às vezes, acha tudo normal. Eu falo por experiência própria. Ah, mas o menino não come nada. Não, normal. Ah, mas atrasou a fala. Não, foi a pandemia. Sabe, a gente vai colocando algumas coisas e a gente esquece que o marco de desenvolvimento faz parte. Ah, não, mas fulano falou com tal idade. Gente, presta atenção. Então, estão ouvindo, né? Por favor. Rafa, eu quero deixar aqui esse espaço que se você quiser sempre voltar, porque a gente separa aqui, gente, por um pouquinho de tópicos quando a gente vai escrever essas coisas aqui para falar para vocês. Então, fique à vontade. Se eu esquecer alguma coisa, se quiser voltar, se achar importante, aqui é nosso. O nosso, tá, gente? Então, fique à vontade. Eu vou continuando no nosso papo aqui e por uma pergunta, assim, que eu acho que vai ser unânime aqui também. Acho que as mães atípicas já passaram por isso também. Muitas vezes, quando a gente recebe, tá, gente, um laudo, para quem não sabe, ele vem com as orientações que a gente precisa seguir, né? Ou sugeridas para cada criança. E assim, pelo menos que eu conheço e que eu venho ouvindo, eu vou dizer 99% para não dizer 100%, né? Vou dizer 99% do que é pedido é que as crianças estejam em terapia ABA. E aí, as mães, as famílias ficam totalmente perdidas. O que é ABA, né? E eu queria muito que você colocasse aqui pra gente, explicasse o que é uma terapia ABA, né? O que é o ABA, o que é a análise do comportamento aplicada. Por favor, Rafa. Vamos nessa. A análise do comportamento aplicada surgiu a partir da análise experimental do comportamento. Então, um psicólogo muito conhecido dentro da psicologia, que é o Skinner. Se a análise do comportamento tem um nome, esse nome é o Skinner. Bem começou com esses estudos chamados de behaviorismo radical, na parte teórica. Ele começou com esses estudos e outros teóricos foram se aprofundando. E aí surgiu a análise experimental do comportamento e a análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento aplicada é a aplicação da teoria
dentro da terapia. Então, a gente aplica as técnicas, a gente aplica todos os conceitos a fim de modificar comportamento. Então, é uma ciência que se dedicou a estudar o comportamento humano. Como modificar os comportamentos. E existe uma curiosidade, né? Por que fulano faz isso? Como que ele age assim? Como que a gente pode mudar isso? Então, a aplicação da ciência a fim de mudar o comportamento humano, estudar o comportamento humano. E é uma ciência, então, ela produz dados, ela ficou muito conhecida pela sua aplicação e pela robustez dos resultados. Então, tem outro nome também muito famoso aí na área, que é Louvas, na época, né? Descobriu e veio com a ideia da terapia voltada para crianças. Antes com Asperger, agora autismo. Isso. Então, ele trouxe diversas descobertas e aplicações da análise do comportamento no ensino de novas habilidades, na modelagem de comportamentos, na modelação dos novos comportamentos. Então, a análise do comportamento é uma ciência que aplica os construtos, né, do que foi estudado para modificar esses comportamentos e adquirir novas habilidades. Então, é como se os analistas do comportamento atuassem um pouco como professores. Porque eles estão ali ensinando e treinadores, diria. Porque essas crianças estão sendo treinadas, ou qualquer um que se beneficie da terapia comportamental está adquirindo novas habilidades, né? E, de certa forma, também deixando para trás alguns comportamentos que não são tão desejáveis. Perfeito. E, Rafa, deixa eu te falar. Muita gente ainda tem, assim, talvez… vou dizer um preconceito. Que é realmente uma coisa que a pessoa ainda talvez não saiba, né? Com essa questão da área comportamental dentro da psicologia, né? De igual, por exemplo, tem muita gente que tem essa visão limitada da aba, né? Ainda de ser algo mecânico, repetitivo. E você enxerga, assim, eu queria que você passasse, né? O seu olhar da aba, o porquê que ele, de fato, dá certo, funciona. E se ele, de fato, é uma forma humana, humanizada também, sensível a essas crianças, respeitosa. Porque muita gente fala assim, você tem que fazer a aba e aplique um, aplique outro, é tudo igual. Mas vocês respeitam a individualidade, assim, daquela criança, daquele indivíduo, né? Eu acho que é até bom a gente falar sobre isso, para que as pessoas entendam. Sim. A análise do comportamento e a aba… muitas pessoas têm essa visão de que é um tratamento robotizado. Isso. A criança fica condicionada, chega a ser aversivo, porque se ela não faz o que o terapeuta está pedindo e não sei o quê, vai continuar insistindo naquele tema. E eu não vou te dizer que um dia já não foi. Tudo tem um começo. A análise do comportamento e a terapia pode já ter sido, né, uma coisa que fosse mais mecanizada, que tivesse ali os seus defeitos, como tudo. E estamos pensando, assim, numa constante evolução. Então, hoje eu vejo uma análise do comportamento, eu vejo uma aba muito mais humanizada, muito mais individualizada. Como é uma área que preza muito pela ciência, pela sistematização, pelo registro, por calcular o comportamento, a evolução desse comportamento, acaba sendo uma área muito estruturada, né? As coisas têm muito um jeito certo de acontecer. O que não diminui as possibilidades de ser humanizada, de você conseguir atravessar a técnica junto com o afeto, junto com a sua capacidade ali clínica de vincular com o paciente, de enxergar os interesses daquela pessoa. Então, tem crianças que você vai conseguir trabalhar a terapia com a temática. E tem crianças que você vai ter que adaptar isso para outra temática, para outro, né, contexto. Então, nem sempre você vai conseguir alcançar as habilidades naquele treino tradicional da mesinha. Você talvez vai ter que fazer uma terapia externa. Você vai pensar em como colocar
Perdão, os interesses da criança, seja um super-herói, seja um personagem de um filme, dentro dos seus objetivos. Isso humaniza a terapia. É você olhar para a criança como uma pessoa que tem interesses, respeitando sempre o limite dela, de demandas que você vai entregar naquela sessão. E falando também da questão humanizada, de considerando os limites e do que ela está conseguindo aprender, sempre revisitando as suas técnicas, né? Mas nunca deixando de fora o olhar humano. Então, você está lidando com um mini ser humano que está ali na sua sala, que tem as suas vontades, os seus interesses, e que você precisa respeitar isso acima de qualquer técnica. Perfeito. Eu acho que isso vale, inclusive, para todas as terapias, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, colocam exatamente a técnica na frente do ser humano. Não existe isso, né? Inclusive, igual um laudo. Às vezes, você bota um laudo em cima de uma criança antes de ver a criança. Antes de ver a necessidade, antes de ver aquele olhar mesmo profundo da criança. Muito, muito bom. E na aba, só para também deixar essa dúvida, assim, para não sei se as pessoas sabem, a gente também, quando vai lá colocar a criança em terapia, assim, existe o brincar também, é lúdico, né? Isso também é incluso dentro da terapia aba, né? Porque Terapeutas, abas, brinquem com essas... Aliás, vamos até revisitar esse termo, né? O terapeuta aba. Uhum. Então, a terapia aba, isso é muito discutido, né? Porque muita gente apresenta isso como eu sou um terapeuta aba, eu sou... E, na verdade, aba é uma ciência que norteia o seu trabalho, a sua condução ali da sessão. Então, existe essa discussão aí dos terapeutas abas, fonoaba, teoaba, pessoal, isso não existe e tal. Mas voltando à sua pergunta. Sim, justamente nessa parte que eu falei dos interesses da criança, dos personagens favoritos, das cores que ela gosta. Então, talvez é uma terapia que vai demandar desse terapeuta recursos ali disponíveis. Esses recursos podem ser brinquedos, podem ser coisas a agregar na sessão, né? Então, os brinquedos de preferência da criança, uma atividade que você vai colocar para alcançar um objetivo. Então, tem que ser muito lúdico, tem que respeitar esse tempo da criança, esse limite da demanda, e tem que incluir os interesses. Então, geralmente, quando você está atuando aí com o público infantil, os interesses são variados, são diversos, mas envolve brincadeiras, brinquedos, jogos. Então, a terapia aba, ela se beneficia desses recursos na sua aplicação, para ser uma terapia respeitosa, fluida. Você brincando, você vai ensinando essa criança. Sem necessariamente esquecer as suas técnicas, todo o seu planejamento que você fez para a sessão. Tem que incluir uma sessão lúdica, uma sessão que vai ser divertida. Mas eu acho que é bom a gente adentrar o brincar dentro da terapia como algo que faça parte do planejamento do terapeuta. Perfeito. Usar a brincadeira como um meio para acessar um fim, que é a habilidade a ser adquirida, é uma coisa que é genial, é ótimo. Até porque se você sentar com a criança ali sem nenhum recurso, vai ser muito difícil acessar. Mas a terapia, ela não deve ser recreativa. Esse é um ponto que a gente precisa pensar. A brincadeira na terapia tem objetivo. O objetivo é atingir ganho de habilidades, trabalhar atenção, memória e tal, dependendo da criança e do seu planejamento. A brincadeira tem que entrar no seu planejamento para alcançar essas habilidades. Mas ela não pode ser só uma sessão recreativa. A criança vai lá só para se divertir com a tia Rafa. E vai embora feliz, saltitante. Ganhou um pirulito, soltou bolhas e brincou. E o que ela aprendeu? Então, o brincar na terapia contempla esse lugar de… Estou usando isso daqui para acessar o público que eu tenho e ensinar. Perfeito. E Rafa, você falou aí… engraçado, na verdade, a gente já conversou isso fora daqui. E conversamos já um pouquinho sobre isso. Para as pessoas saberem também. Eu sei que
existem terapias que, por exemplo, que você é contratada do seu serviço, inclusive para acompanhar pessoas, os seus clientes, a aprender, por exemplo, ir numa farmácia, não foi? Uma vez você estava me contando de comprar um remédio, porque assim, dentro da neurodivergência, a gente sabe que tem pessoas, crianças, que tem essa dificuldade social, às vezes, de comprar um remédio. Então, assim, só para as pessoas entenderem também que o contexto vai muito... abrange também, né? Toda essa parte fora de um consultório também. Porque, às vezes, a pessoa tá ali pensando que pode... Como é que eu posso contratar também para ajudar o meu filho nisso, né? Além das escolas, tá, gente? Porque a Rafa deve também ir muito em escola, né, Rafa? Porque, assim, lá a gente precisa muito. Mas também para as habilidades de vida, né? Assim, social, principalmente. Você tocou num ponto muito importante, muito interessante, em pensar a terapia fora da clínica. Isso. Então, vamos falar um pouquinho do setting terapêutico. A terapia, ela pode ser realizada na sua casa, ela pode ser realizada na escola, ela pode ser realizada em vários ambientes. Então, pensando em autonomia e habilidades sociais, que foi um tema que você trouxe, como que essa terapia poderia ser estruturada? Isso, pronto. Então, eu preciso ensinar para essa criança a atravessar a rua, eu preciso ensinar para essa criança a conferir se o troco tá certo, passar o cartão, fazer um pedido para um atendente que ele nunca viu na vida. Eu preciso que essa criança desenvolva todas essas habilidades. Considerando aqui que a gente está falando de crianças ou pessoas neurodivergentes, há dentro do espectro essa dificuldade em desempenhar competências sociais, como fazer uma ligação, falar com uma pessoa desconhecida e também desenvolver autonomia muitas vezes. Isso é uma característica comum. Então, o terapeuta vai pensar aí num planejamento. Hoje, você trouxe o fulano aqui pra clínica, mas a gente vai sair, tá bom? A gente vai ali no comércio. E aí, vamos passar uma lista de compras de uns ingredientes que você precisa pro almoço. E aí, a mãe monta essa lista de compras e dá o cartão ou dá o dinheiro pra criança e fala: eu preciso de uma cabeça de alface, uma cabeça de cebola, um tomate, não sei o quê. Traz pra eu fazer a salada do almoço. E aí, o terapeuta vai com essa criança no mercado desenvolver todas essas competências, né? Então, a terapia se adapta à necessidade do cliente, da pessoa que está acessando essa terapia. E ela pode sim e deve ser realizada em diversos contextos para ser abrangente, para alcançar todas as dificuldades e o que a gente precisa adquirir com essa terapia. E por isso, no começo, quando eu falei que os analistas do comportamento são professores, eles ensinam isso, competências da vida, habilidades que você vai usar no dia a dia. Perfeito. Era isso, Rafa. Eu queria exatamente essas palavras aí que eu não tô conseguindo expressar muito bem. Mas é exatamente isso, essa questão de trabalhar autonomia, vida social, enfim, né? Claro que vai variar cada demanda, mas é isso. É para as pessoas entenderem que essa aplicação, ela não vai ser feita só na clínica. Ela pode ser feita e em vários lugares, porque fica com esse receio, né? Eu tenho um caso, assim, usando um exemplo aqui, que a gente combina de ir no cinema. Olha aí, que legal. Pra pegar a fila, comprar o ingresso, escolher o seu lanche. E a gente vai com a família. E eu acho que aí o ponto que a gente tá tocando, os pais, as mães, dentro da terapia, participando. Então, a gente marca lá, encontra. E a mãe vê você fazendo e depois reproduz. Então, aí alguém olha de fora e fala assim: alguém tá pagando uma psicóloga pra ir no cinema. Exato. Então, por trás do cinema, o que a gente tá aprendendo? A esperar na fila, a fazer o seu pedido no balcão, realizar um pagamento, a fazer suas escolhas. Exatamente. Ficar o filme inteiro dentro da sala, que às vezes é um desafio. Muito. Então, às vezes uma simples ida ao cinema, que para muitas pessoas não tem dificuldade nenhuma, para as mães de crianças atípicas ou, enfim, a gente tá aqui trabalhando com esse público, às vezes é um desafio. Muito. Então, é o momento que a mãe vira pro psicólogo e fala: cara, eu não tô conseguindo ir no cinema, que é uma coisa que eu sei que ele gosta, mas eu não tô conseguindo levar por causa disso. Porque ele não espera na fila, porque ele não consegue pedir o seu… Às vezes não tem o lanche… aí vamos entrar no tópico. Não tem o lanche que ele queria quando chegou no balcão.
como que tá a tolerância dessa criança? Olha, hoje não tem batata frita. Acabou o nuggets do cinema. E aí, o que a gente vai fazer? Isso. Então, o profissional tá ali pensando toda essa intervenção por trás para dar um suporte quando ele não tiver também suporte para esses pais. Então, eu acho que a gente já entra no gancho do próximo tema aí. Exato. Que eram os pais na terapia. Exato. Temos aqui um treino parental também, porque é muito importante. E assim, a Rafa pontuou essa questão do fora de casa, né? Nesse contexto do cinema, por exemplo. Gente, assim, pode parecer bobo para quem não vive. Para quem vive, vocês não têm noção da dimensão e assim, porque assim, a gente vai treinar essas crianças, né, Rafa? Eu imagino que a gente, como pai, investe e os profissionais estão lá para treiná-los e para ensiná-los, para que essas crianças tenham autonomia para quando a gente não tiver. Mas a gente precisa estar lá muitas vezes para ensinar, para reforçar, para ajudar, né? Então, assim, é realmente fundamental. Pode parecer bobo, assim, em alguns casos, porque não é a realidade de todo mundo. Mas quando entra na nossa realidade, assim, é um desafio. E quando tem, né, assim, esse cuidado, esse amor, esse olhar e esse intervenção correta, gente, faz a diferença na nossa vida. Faz muita diferença. Rafa, a gente vai falar muito sobre o treino parental, porque para mim é uma das partes mais importantes dos pais, inclusive, saber a importância disso. Mas antes eu queria voltar rapidinho no nosso brincar, sobre o brincar ainda, né? Porque assim, quando eu tava também rascunhando aqui, a gente conversou muito sobre o brincar, porque o brincar é o lugar de acesso, como a Rafa mesmo já falou. É o lugar que a gente acessa essas crianças. E a importância desse brincar, né? E assim, de modo surpreendente para mim, a Rafa me contou que não é toda criança que sabe brincar também, né? Crianças neurodivergentes muitas vezes têm dificuldade no brincar. Muitas vezes essas crianças, elas têm restrição porque tem hiperfoco também, né, Rafa? Então gosta de brincar só da mesma coisa. Ou como uma vez você também disse, só com a roda do carrinho lá. Roda, roda, roda. E como é que a gente tira essa criança disso? Como é que a gente desenvolve o brincar? Como é que a gente tira desse hiperfoco? Então, assim, com certeza, eu queria ouvir de você, Rafa, o porquê é tão importante o brincar, né? A infância, o brincar na infância. E também o brincar dentro da terapia, né? Como é essa importância, assim, que você falaria pra gente? É um ótimo ponto para pensar em funções. Vamos falar um pouquinho de funções? Perfeito. Qual é a função da criança o dia inteiro? Quando ela é mais velha, ela vai para a escola um período e no outro período ela brinca, ela faz esportes. Mas assim, a função e a atividade principal da infância é o brincar. Sim. Depois que você cresce, fica adulto, você trabalha, você estuda, você paga conta. Então... Isso. Mas a criança, ela brinca. Exato. Ela brinca, ela cria cenários, ela imagina coisas, E eu gosto muito de pensar em pessoas que já estudaram a infância e as fases da infância. E o que eles falaram sobre isso. Então, existem os níveis de desenvolvimento. E olha só, até nisso, a gente consegue dizer que a criança, ela passa por fases no brincar. Tem um brincar mais exploratório ali no começo, em que ela arremessa os itens, bate, coloca na boca. É uma exploração do item. Depois vem um brincar mais simbólico, a época do faz de conta que a gente tá brincando de casinha, faz de conta que a gente tá no Parque dos Dinossauros, faz de conta. E aí vem a fase do faz de conta. E depois vem uma fase do jogo mais estruturado, né? Que jogos de tabuleiro. Ou então, uma criança que vai entrar aí no videogame e desbravar esse mundo. Até o brincar... tem essas fases do desenvolvimento. E quando você olha uma criança que brinca sempre do mesmo jeito, com o mesmo objeto, ou de uma forma que parece limitada, pouco criativa, né? Que não passa por essas fases. Você tá aí com uma criança já de 3 anos, 4 anos, que não tá passando da fase do exploratório. Tem crianças que ficam muito tempo nessa fase do exploratório e não avançam para a fase do lúdico, do faz de conta. O brincar também
tem essa característica e traz pra gente que essa criança não tá se desenvolvendo tão bem assim, porque ela só brinca do mesmo jeito, com a mesma coisa. Às vezes nem é brincar. Tem uma criança aqui que ela tá colocando vários bonecos enfileirados e tira e coloca na caixa, depois enfileira de novo, guarda, enfileira. Isso não é uma brincadeira. É mais um ritual, uma repetição. Então, muitas vezes, tem essa confusão também da leitura. Às vezes, a gente recebe os pais no consultório com essa dificuldade de interpretar mesmo a brincadeira, né? Então, essa criança tá brincando ou ela tá só repetindo um ritual? Muitas vezes, os pais chegam e falam, não, ele brinca. Porque a gente pergunta na anamnese ali. Não, ele brinca sim. Ele gosta muito de brincar com carrinhos. Aí você já vai toda preparada pra sessão, cheia de carrinhos, Hot Wheels e vamos nessa. Quando você dispõe o brinquedo pra criança, ela às vezes faz isso, enfileira, empilha, guarda e volta pra caixa e tira da caixa. Não é um brincar que ele tá aprendendo alguma coisa, que ele tá explorando. Ele tá repetindo um padrão. Que entra muito nisso do que você falou do hiperfoco. E aí, padrões restritos e repetitivos de comportamento. É disso que a gente tá falando. Como tirar a criança do hiperfoco? O meu filho só brinca enfileirando o carrinho. O meu filho só brinca girando a rodinha. O meu filho... Então, a gente vai começar do hiper, que ele só faz isso. E a gente vai abordar esse só faz isso com variações disso. Então, ele só brinca girando a rodinha do carrinho virado pra cima. Aí a gente vai girar o carrinho, a gente vai subir com o carrinho na rampa, a gente vai descer o carrinho na rampa, dando modelo para essa criança a partir do item preferido. O item preferido é o carrinho. Então vamos começar a explorar várias maneiras de brincar com esse carrinho, porque aí a gente já tá flexibilizando um padrão de rigidez. Perfeito. Que era só roda a rodinha. Então a gente vai partir do micro pro macro. Então, não adianta você chegar para uma criança que só enfileira o carrinho, só empilha as coisas, ou que só arremessa itens. E propor, olha o que eu comprei para você, um super pula-pula, um super jogo de tabuleiro legal. Ela provavelmente não vai começar a brincar só porque você comprou brinquedos novos, ou porque você está apresentando. Então, essa é a hora que um terapeuta viraria pra você e fala, começa brincando de carrinho, coloca carrinhos diferentes, agora você faz uma rampa, agora você faz uma corrida, depois você coloca um posto de gasolina pra esses carrinhos irem. Olha quantas coisas a gente já fez com um carrinho que era só girar a rodinha. Então, você vai partir desse interesse restrito, dessa brincadeira repetitiva, ampliar isso o máximo que você conseguir, porque aí depois, no posto de gasolina, entra um bonequinho que vai ser o frentista. E ele vai conversar, ele vai... E a brincadeira vai. Então, como que a gente tira uma criança do hiperfoco ou do interesse restrito? A gente vai inicialmente usar esse interesse. Uau, muito legal. Depois ampliar. Gente, a psicologia é linda, né? Eu sou super suspeitas. Somos suspeitas, eu sou muito fã, né? E eu acho assim também, até as questões das emoções. Lá na Toca do Lobinho, pra quem não conhece, sigam, tá, gente? É também um novo projeto que eu tenho do brincar, né? De jogos educativos. Eu tenho uns jogos lá que fala sobre jogos da emoção, sabe? E foi engraçado que esse filme... Divertidamente trouxe à tona, né, muito falar sobre as emoções. Mas é tão lindo ver também, né, que no brincar a gente aprende a classificar as emoções, na hora certa, né, de cada criança, claro. Mas eu acho muito interessante porque você conseguir que uma criança já tão pequena fale assim, eu estou sentindo raiva. E eu vejo que vocês trabalham muito isso. Até lá, né, vocês... mostram o que é raiva. Então, assim, você... Imagina, gente, muitas vezes nós, adultos, temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E as crianças que conseguem ter acesso a isso mais cedo, gente, com certeza, são crianças que vão crescer com muito mais domínio, né, Rafa, das suas emoções. Então, eu penso assim... O brincar ajuda nisso também, né? Nessas nomeações de emoção, do comunicar as habilidades. E eu também queria ouvir de você, assim, o que o brincar revela sobre o mundo interno da criança? Né? Porque eu acho que o brincar, ele revela muito do mundo interno. Então, eu queria ouvir de você isso.
Vou começar falando desse processar as emoções, Isso. como que a brincadeira e a terapia encaram isso. E eu acho que a comunicação e as emoções, elas estão ligadas por um fio invisível que ninguém vê, mas elas estão intimamente conectadas. Ótimo. Então, se você se comunica bem, se você entende as suas emoções, você tende a ter uma inteligência emocional, um comportamento mais ajustado. Então, a gente começa, quando a gente tem uma criança ali pequena, né? Ensinando ela a nomear. Essa é a carinha de feliz, essa é a carinha de bravo, depois identificar, você mostrar a cena e a criança... O que esse personagem... Às vezes pode ser até um vídeo e tal. O que esse personagem tá sentindo? Olha a carinha dele. Nos livros, nos vídeos. Depois identificar no outro. Depois identificar em você mesmo. Então, a gente usa a técnica do espelho. Coloca a criança de frente pro espelho. Treina as caretas. Faz cara de feliz, de bravo. E aí, cada vez mais... as habilidades emocionais vão se desenvolvendo. Então, a gente tem uma criança que, primeiro, sabe nomear o que sente. Depois, ela vai identificar nos outros o que são as emoções. Para depois identificar nela, aí ela vai conseguir juntar. Hoje eu estou com raiva. Por que aconteceu isso? Hoje eu estou chateada, eu estou feliz e fiquei emocionada. Então, é todo um processo construindo... esse cantinho das emoções dentro, porque você sente o coração acelerando, você sente... E a criança precisa entender o que isso significa. Isso. Por que quando acontece tal coisa, o meu coração bate mais rápido? Por que quando acontece tal coisa, eu tenho vontade de chorar? Por que... Então, é correlacionar as emoções com o que está acontecendo. Que é o mundo interno da criança. A gente chama isso na psicologia comportamental de comportamentos privados. Eu não estou acessando, nesse momento, se você está ansiosa, se você está feliz, se você está triste por alguma coisa que tenha acontecido. Eu não consigo ter acesso, porque essas informações ficam dentro. Como que eu consigo acessar o mundo interno da criança? Quando ela fala. Então, ensinar as crianças a nomear as emoções e o que elas estão sentindo ajuda também quem está do lado de fora a entender o mundo interno das crianças. Perfeito. Porque se está acontecendo dentro e ela não fala, como que eu vou acessar? E aí, gente, eu acho que é importante a gente puxar esse adendo, não necessariamente precisa ser uma criança verbal, tá? Para que ela se comunique. Hoje a gente tem diversas formas aí de comunicação alternativa, aumentativa. Então, a fala é, claro, o termo mais utilizado, assim, mas como essa criança vai expressar isso? Às vezes ela vai pegar o comunicador dela e colocar: estou chateado, estou com raiva. Então, independente da forma que ela vai comunicar isso pro outro, é importante que ela saiba o que está sentindo e como comunicar. Perfeito. Tô com raiva, o que eu posso fazer? Então, eu acho que uma coisa que a gente fala muito, né? A gente cria muitos recursos também na terapia. Então, tem lá o termômetro das emoções. Isso. Então, o brincar, né, nessa hora, ajuda, o lúdico entra, né? Então, tem jogos que a gente vai... usar esses personagens do Divertidamente. E vamos representar uma cena do filme, vamos... O brincar entra nessa representação. E muitas vezes a criança representa na brincadeira, que eu acho que é o ponto que você tocou, Isso. coisas que acontecem no dia a dia. Isso. Então, muitas vezes você tá brincando e tem essa representação. Os psicanalistas colocariam como projeção. Isso. Né? Mas a criança representa ali durante a brincadeira, às vezes dramatiza, encena, reproduz alguma coisa que já aconteceu. Né? Isso é uma forma dessa revelação do mundo interno da criança. Mas eu ainda acredito que para você saber como essa criança está se sentindo, o que ela está passando, você precisa que ela te comunique isso de alguma forma. E ensinar dar essa munição para a criança falar. Perfeito. Estou chateada, estou feliz. Olha, fiquei muito contente com esse presente. Olha, eu fiquei muito feliz que você assistiu o filme comigo. E as crianças, elas valorizam muito tempo, atenção, vínculo com que você deu aquele tempo que ela estava
precisando, né? Então, às vezes, a terapia e o brincar ensinam, né, as crianças a comunicar. Muito legal, muito bom. E é tão importante, eu acho assim, às vezes a gente negligencia isso de, porque é criança, porque a criança não tem emoção, porque é criança, deixa pra lá. Muita gente faz isso, quando crescer melhora. Gente, pelo amor de Deus, é a fase na qual eles mais estão descobrindo as coisas, aprendendo sobre o mundo, vivenciando coisas que eles nem têm controle, né? A maioria das vezes. Então, assim, gente, eu acho que é engraçado também. Eu fui no neuro agora a última vez do João e todas as terapias estão ok e tal. E ele falou assim, e ele me reforçou. Falou assim, um dia se você... Porque a gente meio que vai de 6 em 6, né? Então, um dia que você precisar, Rayane, tirar alguma coisa do João, nunca será terapia. Porque a demanda existe sempre, né? Ainda mais na adolescência, quando vai entrando a outra fase ali, vai demandando cada vez mais. Então, para vocês entenderem que é muito importante. E assim, Rafa, eu sou uma mãe que ama estar presente. E eu sou uma mãe que ama aprender. Você até falou assim, quando a gente vai no cinema, né? Com esse caso específico que você deu um exemplo, para ensinar o que os pais podem ver, a gente aprende vendo, né? E depois a gente replica, às vezes numa mesma situação, às vezes em outra situação que a gente precisa usar, similar, né? E eu sou a fã número 1 de estar sempre acompanhando meu filho. Eu tenho, graças a Deus, eu posso estar presente nas terapias muitas vezes. E eu amo aprender isso. E eu achei que a gente devia realmente trazer um tópico para cá, para falar sobre essa importância dos pais dentro da terapia. Então, assim... Eu queria muito ouvir de você sobre o que você acha sobre isso, essa importância, existe mesmo essa necessidade? E também, assim, os pais, eles, além de acompanhar, como é que a gente consegue aplicar isso? Porque a gente não vai se tornar terapeuta, mas como é que a gente pode também ajudar os nossos filhos de forma intencional, igual brincar? Eu sempre falo, acho que a gente deve aprender a brincar com os nossos filhos de forma intencional. Não é só pegar, tudo bem que vai ter dia que a gente vai só brincar sem nenhuma intencionalidade. Mas se você ter um olhar um pouco mais sábio ali naquela situação, você consegue extrair um monte de coisa e aplicar também, né? Talvez não tão tecnicamente, não mencionando, conseguindo mensurar os resultados, em gráficos, mas a gente consegue ensinar muitas coisas no brincar. Então, por isso que eu acho que o brincar é muito importante. E eu queria ouvir de você sobre essa questão dos pais mesmo, na família, né? De forma geral, na terapia, assim. Somos parceiros e aliados. Isso. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Se a família está junto, se a escola está junto, eu acho que vamos expandir um pouquinho. Nós temos verdadeiros parceiros e aliados. E a criança se beneficia disso no número de oportunidades que vocês vão conseguir ampliar. Ou seja, a criança tem ali 50 minutos com o terapeuta. O pai tem a semana inteira para conseguir, né? Vamos colocar assim uma frequência de 50 minutos. A criança vai 2 vezes na terapia e vocês têm todos os outros dias em casa, certo? Então, o treino parental, eu diria que ele é fundamental dentro de uma terapia infantil. Quer seja o treino ou a orientação parental. Para que os efeitos da terapia e as coisas que você está tentando alcançar com essa terapia, você consiga olhar para o seu dia a dia e ver oportunidades de replicar isso. E aí eu acho que cabe aqui também uma atenção para não ser uma sessão de terapia. Isso, perfeito. Porque a sessão de terapia tem momentos ali que são cansativos. E aí explicitamente, você tá indo para um lugar, aprender uma coisa, é uma demanda. Exato. E você, assim, quando os pais querem replicar o que a terapia em casa, ou no contexto natural que a gente fala, tem que tomar esse cuidado de não transformar a casa ou qualquer lugar que vocês estão em uma grande demanda. Então, isso precisa ser natural, suave, mas que você pode
aprender e replicar isso nas oportunidades que você tem. Então, o treino parental é uma parte essencial da terapia. Então, busque o terapeuta do seu filho e peça para que ele reserve 1 horinha por mês, 1 horinha a cada 15 dias. Ou entre na sessão e peça exemplo do que fazer em casa. Porque você é o grande treinador do seu filho. As mães, os pais são, assim, grandes aliados e parceiros nesse movimento da terapia. Então, os pais podem e devem contribuir e se juntar com o terapeuta do filho para capacitar e aproveitar isso no dia a dia. Então, se o seu filho está na terapia, aprendendo esse treino, né, que a gente falou de autonomia, habilidades sociais e tal. Então, como que você vai poder replicar isso? Vamos pegar esse mesmo exemplo do treino de autonomia. Vamos supor que você tá indo ao mercado e você começa a entender que você pode delegar algumas funções e ver se essa função vai ser bem cumprida e qual o suporte que você vai dar para essa criança desenvolver. Então, você viu que a terapeuta saiu com o seu filho e colocou ele para fazer compras. E você vai perguntar para essa terapeuta, como que eu posso fazer isso no dia a dia? Você pode criar uma situação do tipo, eu pensei em fazer um bolo essa tarde, como que você pode me ajudar? E colocar essa criança no papel também de não só passivo ali, esperando a mamãe fazer o bolo, mas como que essa criança pode me ajudar? Talvez indo no mercado e refazendo esse treino da lista, ou a criança tá na TO, e aí, me desculpem as TO se eu vou falar uma besteira, mas treinando o movimento de pinça para segurar no lápis, ou alguma atividade motora. Dentro de casa, o que será que eu posso fazer para o meu filho melhorar isso? Que não seja uma… E aí, vamos colocar assim, disfarçar a demanda. Para ser uma coisa leve, natural. Ai, filho, vou estender a roupa. Você pode abrir os pregadores para mim? Você pode… E colocar isso como uma atividade natural do dia a dia. E que você tá vendo que você tá dando essa oportunidade de aprendizado, mas não tá sendo aquela coisa. Senta aqui que a gente vai fazer uma terapia, que a gente vai fazer o que você fez com a tia fulana lá na eu recentemente fiz isso. Eu tava… Na terça, agora, não teve terapia do João lá, porque ele faz o AE na escola também, um atendimento especializado, e não tinha. Eu falei, então vamos pro mercado. Aí vamos pro mercado, bota o que você quiser comprar. Aí dei um valor, na verdade dei o cartão, mas falei que ele tinha X valor para gastar. Ele não tem muito ainda noção. Mas ele ia fazendo os cálculos, o que ele e a irmã dele queria. Só era isso. E aí depois ele tinha que passar no caixa, ele tinha que fazer o pagamento. Então assim, nossa, mas isso aqui meu filho faz de letra. Mas esse é uma… Assim, até uma dúvida que me surgiu, Rafa, que eu ia te perguntar. Se esses tipos de intervenção, eles servem só para crianças neurodivergentes, claro que eu entendo que a demanda, às vezes, ela precisa mais. Eles precisam mais, porque às vezes é como você uma vez me explicou, a gente falando aqui, você me contou que às vezes as crianças, elas não têm a mesma habilidade natural que as outras crianças teriam, né? Mas eu vejo que tem muita criança que não é neurodivergente e tem dificuldade de fazer isso porque não acessou. Às vezes você encontra um adolescente que não sabe, às vezes, lavar um copo, porque nunca acessou esse lugar, né? Os pais nunca permitiram, talvez, isso. Então, também entra um pouquinho disso, né? Outra coisa que eu faço sempre é isso agora. Ele tem uma época agora que ele vai pro futebol e ele quer sempre lanchar antes. Então, eu vou lá, dou o cartão e fico de longe vendo se ele consegue comprar na cantina sozinho. Por quê? Porque eu já treino pro ano que vem o intervalo sozinho e tal, realmente que… E é muito difícil, porque ainda entra uma questão muito social, no meu caso, porque só tem uma coisa que o João come na cantina. Então, como é que… Eu fico já pensando, como é que vai ser levar, tipo, lancheira… Sendo que nenhum amigo vai levar. A maioria vai comprar na cantina, né? Então, são essas dores que, inclusive, a gente vive e a gente tem que ficar pensando em estratégias para como organizar isso. Já pensei, com certeza vou mandar aí uma mochila que não é mais de bichinho, muitas vezes. Outras coisas que a gente vai pensando. Talvez colocar essa lancheira dentro da mochila. Dentro da mochila, para que ninguém veja que ele tá indo. Porque, assim, são questões sociais, né? Porque, assim…
É isso, é bem complexo. Mas ter esse olhar do dia a dia. Não é uma sessão, mas vale uma terapia isso. Você dá autonomia, ver como é que seu filho está se saindo com o cartão, saber se ele vai passar. Eu sempre falo, passa, sei lá, nessa vez eu te falo, no débito. Aí eu vejo se ele está passando de fato no débito. Ou se é no crédito, sabe? Se confunde. E se ele consegue ir lá e voltar e comprar, às vezes eu peço só para comprar uma água para mim, porque muitas vezes ele não vai, ele nem come assim, né? Na verdade é isso, ele não come nada, sempre água com gás. Mas às vezes já pedi, por exemplo, um amiguinho que vai embora com a gente, ele queria comer da última vez. Eu falei, não, então vai lá, compra tal coisa, compra água pra mamãe. E eu fico lá sentada olhando de longe, é longe a cantina. E deu sempre super certo. Mas por isso, então, eu acho assim, a minha dúvida, só pra gente dar continuidade também, esses treinos servem também só para as crianças neurodivergentes ou as crianças típicas também seriam bom, né, estarem… Seria ótimo. Essa questão da autonomia vai muito de uma coisa que você acabou de falar. Eu vou lá e dou o cartão e fico observando, então… E a gente tem falado, eu acho que a palavra é oportunidade. Você está dando oportunidade para o seu filho exercer a autonomia? Você tem proporcionado isso para o seu filho, de saber lavar um copo, dobrar uma roupa? Então, eu acho que conforme as crianças vão crescendo, elas precisam entender como as coisas funcionam. Como que a roupa saiu suja do cesto e voltou limpa para o guarda-roupa. É mesmo. Então, assim, Verdade. em algum momento… Essa oportunidade precisa… voltando um pouco do que a gente estava falando, os pais, a família, eles são grandes treinadores. O seu filho vai desenvolver aquilo que você tentar proporcionar para ele. Perfeito. As crianças neurodivergentes estão na terapia, e muitas vezes as típicas não estão, e talvez tenham até as mesmas demandas de autonomia e tudo mais… Muitas vezes porque esse aprendizado não veio naturalmente. Não foi falta de você dar a oportunidade. A habilidade não se desenvolveu. E aí é o ponto de que você falou assim, nossa, eu já tentei, já pedi tantas vezes para ele ir lá fazer isso e não faz. Ou já, né, dei o cartão, expliquei. Ele chega no meio do caminho, volta porque ele esqueceu. Ou então, eu pedi 5 itens, ele só trouxe 2, o primeiro e o último. Entendi. E essa função executiva, como é que tá? Ele tá entendendo o que eu tô falando? Ele consegue entender ou ele não consegue fazer? Ele consegue… E aí, onde que entra a terapia para essa criança? Legal demais. Nesse momento de perceber que ela tem essa dificuldade e pleitear. No caso de uma criança típica, dificilmente ela iria para terapia por conta de autonomia. Nesse caso, te respondendo, considerando que foi dada uma oportunidade de aprendizado. Entendi. Então, se ela chegou uma adolescente que não sabe lavar um copo, não sabe ir no mercado e conversar com um atendente, pedir informação na rua. Lembra daquilo que a gente estava falando um dia sobre segurança? A criança se perdeu no clube. Sim, é mesmo. Você já falou pro seu filho o seu número de telefone, onde vocês moram, quem ele procuraria numa situação de perigo? É verdade. Então, tá num clube, no mercado, se perdeu do seu pai, procura, geralmente, né, uma pessoa que vai estar perto da porta, geralmente um homem alto, que tá com um uniforme, assim. Dê as características de com quem ele precisa falar, um adulto responsável e tal. Então, se tá num clube, tá no mercado, tá no shopping, aproveita essa oportunidade também, já abrindo para proteger e ensinar autonomia e segurança. Porque Perfeito, é verdade. tô no shopping, me perdi da minha mãe, o que eu vou fazer? Essa seria até a próxima pergunta aqui, Rafa, que eu ia botar assim. Se você podia deixar umas dicas para as famílias de como criar, por exemplo, né? Uma rotina familiar, assim, que estimule, por exemplo, isso, autonomia, autoestima, vínculo afetivo. Era mais ou menos isso, assim, também, né? A gente tá falando aí agora da segurança e da autonomia. Mas tem mais alguma coisa que as famílias, assim, que possam aplicar no dia a dia dessas crianças que faz a diferença para a vida dessas crianças, né? De uma forma boa, assim, terapêutica, né? Vamos dizer. Que os pais consigam aplicar em casa, assim? Várias estratégias. Agora, pensando no desenvolvimento das emoções, né? Eu acho que é um ponto da inteligência emocional, do quanto que essa criança consegue se expressar bem ou adequadamente à situação. Eu acho que o ponto das emoções aqui aconteceu alguma coisa
e a criança não se expressa ou não se expressa adequadamente, ou tem um excesso ali nesse momento do perdi o jogo com todo mundo, não tô legal e quebra as coisas, ou ouvi um não e não fica bem. Então, como que eu posso exercitar, né? Vamos colocar assim, porque é um exercício diário de ter mais controle emocional, inteligência emocional, né? Então, você pode treinar essa criança, primeiro aquilo que a gente estava falando, a comunicar o que está se passando com ela. Estou muito bravo, preciso de um tempo. Você vai começar a descrever para essa criança o que ela precisa no momento daquela emoção. Primeiro nomeando, então percebi que você está bravo e acho que você precisa de um tempo. Essa é uma primeira estratégia que você vai passar para essa criança. O que eu acho que você precisa agora é se acalmar. Para depois a gente resolver esse problema. Então, vamos criar uma estratégia aqui de regular, porque a criança já desregulou, já foi. Já tá chorando, já tá… Então, vamos voltar e vamos se regular. Depois a gente conversa sobre como resolver esse problema. Sim. Então, uma primeira estratégia é você munir essa criança de informações do que ela precisa fazer quando uma situação emocional difícil surge. Então, a criança que tem medo de alguma coisa. Isso. Medo de dormir com as luzes apagadas. Medo de… Vamos pensar em um ambiente… Assim, não vai desligar a luz e ela vai dormir. Não vai ser assim. Não. Então, vamos começar diminuindo a luz. Vamos colocar um abajur e aí a gente já diminuiu a luz. Isso. Vamos… eu sei que você tá… Isso que você tá sentindo é medo de ficar sozinha no escuro. Então, que tal eu vou… você quer escolher um brinquedo, uma pelúcia pra você dormir junto? E esse vai ser o seu melhor amigo para enfrentar os medos noturnos. E aí, nisso você já diminuiu a luz para abajur. Do abajur, você pode passar para luminária de tomada. Da luminária de tomada para apagar a luz. Então, nada tem uma resposta muito do tipo… Você vai dormir com a luz apagada e pô, desligou a luz. Não. Então… eu acho que sempre você precisa falar para essa criança o que você tá percebendo, para que das próximas vezes ele tenha esse repertório de começar a nomear o que ele tá sentindo e estratégias de como lidar. Então, não é legal quebrar as coisas quando você está chateado. A gente pode pedir um tempo, sair de perto de quem tá te fazendo mal. Coloca uma música que você gosta no fone e vai ouvir e respirar, dá uma volta lá embaixo. Criando estratégias para diminuir essa compressão que é a raiva, que é o medo e tal. Então, você vai ensinar comportamentos alternativos. Perfeito. À situação. Então, tá acontecendo uma coisa ali, você capacita essa criança para fazer algo diferente. Porque eu acho que a sua pergunta foi muito de encontro nessas situações de emoções difíceis de lidar. Isso. Então, você começa a ensinar essa criança a não agir do jeito que ela estava agindo, mas agir de outra forma. Não é só você não pode quebrar as coisas e virar as costas e sai. Você não pode quebrar. Ele já sabe que ele não pode quebrar. Exatamente. Ele só não sabe o que ele Que vai tem que fazer quando ele não pode quebrar. Perfeito. Ele não pode quebrar, ele pode fazer o quê? Então, você vai pensar junto com seu filho o que ele pode fazer, que é não… Em vez de gritar, você pode pedir uma pausa e sair. Você pode falar, não quero mais jogar, eu não quero… Pensar em estratégias e coisas que ele pode fazer no lugar do que ele estava fazendo e que não é o comportamento que você deseja ou que é tão adequado para a situação. Legal. Tá vendo, né, gente? Sigam essas dicas. É isso mesmo. Eu venho aprendendo… Eu fico aqui, ó, ouvindo, tipo assim, fascinada, viu, Rafa? Porque é muito conhecimento bacana. Então, e gente, nós estamos indo, já caminhando quase pro fim. Eu ainda tenho muita coisa para perguntar pra Rafa. Rafa, eu vou perguntar uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, nem que seja rapidinho, mas é a importância da terapia e dentro da escola. Essa abertura que a escola precisa dar, por favor, aos terapeutas. Por favor, eu vou pedir aqui mais uma vez, por favor, os terapeutas, eles precisam ter esse acesso, né, de forma… Eu sei que várias escolas até abrem, mas muitas não abrem, né, Rafa? E eu queria que você deixasse aqui pelo menos uma ideia, assim, da importância dos terapeutas, assim, dentro da escola, essa questão. Perfeito. A escola precisa, eu acho que precisa é uma palavra assim, forte, mas vamos lá.
A criança fica dentro da escola, em média, 20, 25 horas por semana. É. Quando você tem uma criança com algumas necessidades diferentes, ou que tem problemas comportamentais ou está em aquisição de algumas habilidades, essa criança está na terapia e a família entra em contato com a escola falando: olha, o terapeuta do meu filho quer ir aí. Não é para criticar a escola. É para unir forças. O terapeuta do seu filho está indo na escola, observar o que está acontecendo, orientar essa equipe, ou escutar a equipe do quais são as dificuldades, o que está dando certo, o que não está dando certo. Para a gente, juntos, elaborar essa intervenção. Então, muitas vezes, você que é da área da educação, você que, né, você precisa entender sobre o comportamento. Vocês precisam entender sobre manejo de comportamento. Isso é uma necessidade gritante do que a gente percebe atualmente. Então, as escolas e os profissionais da educação, muitas vezes, se reúnem com os pais para dizer: o seu filho está batendo em todos os colegas. O seu filho vem muito num ponto de: olha, resolva. Exatamente. O seu filho está dando trabalho dentro da escola. Resolva lá fora. Exato. Então, muitas vezes a gente vai resolver dentro. O terapeuta vai na escola, senta com a família, senta com os professores, os auxiliares. E olha, quando o fulaninho fizer isso, faça assim. Vamos preparar o fulano, vamos fazer pausas programadas. Então, o terapeuta vai na escola para isso. E as escolas, eu acho que às vezes tem muito esse receio ainda de uma pessoa que não é de lá entrando na escola. Mas entendam que o terapeuta, a família e a escola são aliados aí. Se a gente pudesse falar, a palavra é essa: parceiros no desenvolvimento dessa criança. Porque olha a quantidade de coisas que uma escola precisa ensinar para a criança no decorrer do desenvolvimento dela. Então, todo o aprendizado acadêmico demanda muito dessa criança, muitas horas sentados, muitas horas sobre segmento de instruções. Então, tem que fazer tudo o que está todo mundo fazendo ao mesmo tempo, entregar a tarefa na hora, sair para o lanche, voltar a organizar as suas coisas. Então, às vezes, as competências e as exigências que se tem dentro da escola geram esses comportamentos talvez inadequados. E a escola, aceitando, né, essa parceria com a família, com o terapeuta, vai se beneficiar, porque em casos similares ela já tem ali uma certa noção do que está acontecendo. E é isso, a criança passa muitas horas dentro da escola. Perfeito. E a gente precisa unir forças para ajudar a criança. É isso mesmo. Acho que concordo 100%. E às vezes, como a gente já uma vez conversou também, que assim, se seu filho não dá trabalho, aí realmente, né, passa eles. Mas se começa a dar muito trabalho, a escola rapidinho enxerga eles, os que dá muito trabalho. Só que eles nunca vão, às vezes não tem nem profissional, nem recurso, nem capacidade técnica, porque só falam assim: ele começou a dar trabalho do nada. Não foi do nada, existe um porquê, existe um ambiente ali que gera isso ali naquela criança. Então, assim, por favor, escolas, abram a porta para o time. É todo mundo, né? Junto. E eu não diria só isso, se capacitem. Exatamente, pelo amor de Deus. As crianças sempre tiveram dificuldades escolares. Imagino que isso não é uma novidade. Não é. Sempre existiram problemas de comportamento, seja com crianças, adolescentes ou adultos. E quando você tem conhecimento, quando você estuda, quando você tenta aplicar o que você estudou, a chance de dar certo é maior. Então, eu vejo um movimento muito grande em escolas em ensinar outros idiomas, em ensinar competências cada vez acadêmicas mais elevadas e treino para o vestibular. E muitas vezes, crianças com um emocional muito fragilizado, com problemas de comportamento, que foram passando despercebidos. Então, a equipe escolar é a nossa parceira no sentido também de observar essa criança. Muitas vezes é a equipe escolar que liga pro pai e fala: a gente precisa de uma reunião porque a gente tá vendo que o fulaninho fica isolado da turma, que ele não senta junto com os colegas, que ele não brinca. Então,
muitas vezes vocês são os portadores do... Olha, você precisa levar seu filho para terapia. Olha, você precisa ver esse comportamento do seu filho. Então, é uma aliança. A gente une esses 3 elos, terapia, família, escola, para beneficiar a criança. Não, e também vale o recado para os pais. Se tem alertas vindo da escola, observe, porque existem pais e família que não estão nem aí. Isso é uma realidade muito, assim, real, né? Nossa, a escola já chamou 10 vezes, os pais não estão nem aí, não vão. Ou se vão, finge que não tá acontecendo nada. Então, assim, por favor, pais, mães, familiares, também deem ouvido e atenção para esses profissionais que estão ali em alerta também. Rafa, eu vou abrir agora umas perguntinhas do público que a gente recebeu. E uma delas, eu queria perguntar assim, a pergunta veio, ela colocou assim, explicou do filho, né, e tal, e ele tem uma dificuldade, uma resistência aí para terapia. E eu queria saber, assim, para essa mãe que tá querendo saber, o que ela faz para ajudar, né, essa criança, junto, talvez, o elo aí da terapia com a família, como ajudar essa criança a aceitar melhor. Isso já é uma adolescente, sabe? Tem alguma dica? Vamos pensar em alguns pontos, eu acho que nesse momento, né? Você precisou levar o seu filho à terapia ou ele... Quem consente quando ele é menor de idade são os pais. Os pais estão contratando um serviço e falando, ó, meu filho precisa, tô aqui, te contratei, já consenti que você faça a terapia com meu filho. Mas o sujeito que tá ali, né, na terapia, que é a criança, é o adolescente, precisa assentir essa terapia, precisa... E como que você vai perceber que a criança assentiu à terapia, que ela concordou em participar? Eu acho que muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? Nesse caso, a gente precisa entender o que está acontecendo para essa recusa. Muitas vezes é um medo isolado do ambiente ou do terapeuta. E nós podemos voltar a falar de terapias fora do setting terapêutico, principalmente para essa idade adolescente aí, que é interessante você fazer terapias fora da clínica, né? Marcar esses encontros de formas mais favorecendo o vínculo, favorecendo essa relação. Vocês vão construir uma relação. Quando a criança não aceita, né, e tem aquele choro para entrar na sala, não quero, não vou ficar. Isso vai muito do manejo do terapeuta, entender essa necessidade de, olha, essa criança precisa fazer terapia. E eu tô aqui para ajudar a criança, eu tô aqui para ajudar a família, preciso pensar em como diminuir essa resistência. A gente vai voltar nesse tópico de, é o contexto ideal? Talvez a gente pode fazer isso num parquinho com a criança. Talvez a gente pode começar a terapia fora e trazer para dentro. Talvez uma sala maior, uma sala com janela. Talvez é porque sua sala não tem janela. Tem criança que não quer entrar numa sala com janela. Você precisa explorar outros ambientes e outras possibilidades e trazer para perto coisas que essa criança goste. Então, sempre na sua anamnese, na sua entrevista inicial, você vai explorar isso com a família. Mas o que ele gosta de fazer, de brincar? Com o que ele, no tempo livre, o que ele faz? Então, vamos supor que essa adolescente aí de 14 anos joga muito videogame e você vai providenciar aí no seu consultório uma televisão, um videogame, ele vai entrar. Ou você vai marcar num lugar que tem videogame, jogos de... né, tem essas ludotecas aí, você vai marcar terapia lá. Você vai lá com a criança, com a mãe da criança e com alguém. E aí, num primeiro momento, você só vai sentar e jogar. Você só vai... Mas aí, você está construindo a relação para entrar na demanda. Legal demais. Então, inicialmente, foco em estabelecer uma relação respeitosa com essa criança e esse adolescente. Olhar para esse ambiente, se é um ambiente que está atrapalhando ou favorecendo a sua terapia. E sempre respeitar o limite. Às vezes a gente pega a criança no colo e entra para a sala e não é bem assim. Você vai respeitar o limite de espaço. Então, se você se aproximou e a criança
afastou, ela não está confortável com a distância que você está dela. E ela não precisa te dizer isso, você consegue observar. Se você vai abraçar uma pessoa e ela se distancia, ou se você tocou numa pessoa e ela se afastou, esse é o limite espacial ali da coisa. Então, muitas vezes é uma coisa que não é dita, mas que você tem que observar aí a linguagem corporal, né? Não verbal, que a gente fala, a linguagem não verbal, os gestos dessa criança. Então, assim seria uma aproximação, talvez, de um adolescente que não quer ir para terapia. Fora do consultório, fazendo uma atividade que ele gosta. Ah, esse adolescente ama andar de patins. Vamos andar de patins? Vamos aprender? Você me ensina a andar de patins? Vamos começar pela relação. E uma relação respeitosa. Então, o que você poderia fazer é reavaliar esses processos todos e se é na clínica mesmo que essa terapia vai começar. Ou se você fizer uma proposta diferente, talvez que ele tope. Legal. Então, a gente pode começar abordando dessa forma, né? Que legal. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Outra pergunta, Rafa, que me fizeram é assim: como a pessoa pode saber se a terapia tá dando certo pro filho? Como é que eu posso saber com certeza se meu filho tá, né, tendo resultado, não tendo? E como é que tá? Como é que eu posso? Eu acho que esse é o ponto auge do... Tá, coloquei meu filho na terapia aba. E agora? E agora? Precisa achar aba, hein, gente? Então, vamos nessa. Você sabe quais são os objetivos que o seu terapeuta, o terapeuta do seu filho, tá trabalhando com ele? Esse é o primeiro fator. Tem um plano terapêutico ali. Vocês já sentaram e falaram, Laura, olha, o seu filho tá precisando adquirir habilidades sociais, de brincar com os pares, de respeitar o espaço do outro, de conversar assim. Então, você já elencou os objetivos com esse terapeuta? Já houve essa conversa? Ou semanalmente vocês trocam essas figurinhas do que essa criança tá precisando? Primeiro ponto, objetivos terapêuticos bem estabelecidos. Ou vocês terem essa comunicação fluida de saber o que vocês estão trabalhando, onde vocês querem chegar. Você só vai saber se a terapia tá dando certo se você tiver estabelecido aonde você quer chegar com essa terapia. Então, qual o comportamento que você quer alcançar? Se você não sabe, se o terapeuta não sabe, você não vai saber. Então, mais uma vez, a relação terapeuta e família te falando, olha, você precisa conversar com o terapeuta do seu filho e saber o que ele tá trabalhando. Pra você observar isso no dia a dia e saber se deu certo ou não. Não, exatamente. Então, o que vai te mostrar se esses objetivos estão dando certo é a vivência ali na prática e você previamente saber o que está sendo trabalhado. Porque eu queria muito que meu filho... o objetivo da terapia, vamos supor, era esse, né? Eu queria muito que meu filho... usasse o banheiro com autonomia. Vou colocar até de outra área, assim. Como que você vai saber se seu filho tá usando o banheiro com autonomia? Quando você vê isso no dia a dia acontecendo. Exatamente. Ou que você está participando do processo e está aplicando em casa e vendo a evolução acontecer. Então, você saber que a terapia tá dando certo é quando os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados. Isso você vai ver tanto no olho a olho, assim, na vivência do dia a dia, na prática, no contexto ali que vocês estão vivendo, quanto sentando com o terapeuta e avaliando esses objetivos e vendo, talvez, os gráficos de desempenho. Porque pode acontecer muito de uma criança, talvez, desempenhar uma habilidade em um ambiente e não desempenhar em outro. E aí, muitas vezes, o terapeuta tá falando, não, aqui na sala, ele faz assim, assim. Mas ele tá fazendo fora? Então, mais uma vez, a relação aí do como essa habilidade poderia estar sendo expandida e trabalhada fora do consultório. Perfeito. E você vai saber dessa forma. Para mim, são duas vias, né? Objetivos bem estabelecidos para que você saiba o que está sendo trabalhado e observe. E também esse papo com o terapeuta de, olha, evoluímos, podemos passar para frente? Qual foi o objetivo alcançado nos últimos, né, tentativas? O que você tem observado? É uma via de mão dupla aí. Perfeito. Bem, Rafa, a gente realmente está chegando no fim. Não, infelizmente. não. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa ainda para falar, se ficou, passo, se tiver, fique aberto. E se não tiver, eu queria que você já deixasse aqui pra gente, Rafa, uma mensagem sua final para os pais, principalmente, né, que estão assistindo, que chegaram até aqui. E o que a Rafa tem a dizer para os pais? Por favor. Vocês são a grande transformação da vida de vocês, dos filhos de vocês. Então, vocês são agentes de transformação na vida deles.
estejam sempre alinhados ao que vocês querem para essa criança. E eu diria que a brincadeira é a linguagem da infância. A criança brinca e aprende, e descobre, explora. Então, a família é o fator, né, de transformação dessa criança, muitas vezes. Ai, lindo. É muito… As muito… mães transformam. As mães transformam. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de alguns congressos que algumas mães estão aí, mães atípicas, que são fortíssimas. E é isso, a gente luta mesmo. As mães transformam, eu diria isso. É verdade, Rafa. Eu queria, assim, dizer do fundo do meu coração, muito obrigado. Obrigado pelo seu sim de estar aqui. Obrigado pelo seu sim do que você faz na vida, né? Parabéns por executar esse papel tão lindo. Muito Porque obrigada. eu vejo isso, né, diariamente lá nas nossas segundas. O amor que você tem por essas crianças. O amor que essas crianças têm por você também, né? E eu fico muito, muito, muito agradecida. Vou deixar aqui. Então, eu queria também que você deixasse aqui o seu contato, onde as pessoas podem te achar, o Instagram. Sim. Conta aí pra gente. Primeiro, agradecer essa participação aqui, muito especial. Estou sempre aberta ao diálogo. Eu acho que o afeto, a comunicação, eles sempre fizeram parte, assim, cada vez mais da minha jornada. Eu amo essas crianças. Dá pra ver, Rafa. Que bom que dá pra ver. E muito obrigada. Eu acho que foi um papo super gostoso, super leve. A gente conseguiu, acho que, transmitir a mensagem de tudo que a gente vive na terapia, o quanto é importante essa relação. Muito obrigada mais uma vez. E vocês conseguem me achar aí no Instagram, a.rafaelapsi. Bem simples meu Instagram. E depois acho que a gente pode colocar também pra galera ver. Vamos. Muito obrigada. Eu acho que nessa fala das mães transformam, é isso que você tá fazendo aqui no seu podcast. Você tá transformando e levando informação e ajudando outras mães. Então, parabéns pela sua missão, pelo seu propósito. Então, muito lindo tudo isso. Obrigada. Fizemos um presentinho aqui pra você. Ai, que lindo! Viu? Muito obrigada, Gente, muito obrigada. queria elogiar. Ela é muito caprichosa em meu tudo Deus. que ela faz. Lindo, muito Não, obrigada. mas é um carinho, um mimo, assim, que eu sou… Nem tem como expressar a gratidão que eu tenho por você estar aqui hoje, viu? Obrigada mesmo. Obrigada eu. E, gente, por favor, todos que chegaram, né, até aqui no final do nosso papo, curta, compartilhe, né, Rafa? Por favor, Sim. pessoal, compartilhe essas Olha informações. esse conteúdo aqui que ela se proporcionou a trazer para vocês, usando o nosso meio de comunicação aí, que o alcance é infinito, o céu é o limite. Então, Isso. vamos compartilhar, manda para aquela sua tia, sua prima, pra mãe daquela criança que você conhece, pra professora do seu filho, eu diria. Ótimo! Então, o céu é o limite, as redes sociais estão aí para isso. Gente, e lembrando que é mais uma vez isso, esse canal, esse espaço, Rafa, é para transmitir conhecimento. E assim, gente, foi muita coisa, né? Muita coisa importante. Se você não prestou atenção direito, volte, assista de novo, porque realmente tem muito conteúdo aqui. E ficamos aqui. Muito obrigada de novo, Rafa. Obrigado você que ficou até aqui agora com a gente. Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.